Eu costumo dizer, Wagner, que o processo de ruptura ele não acontece subitamente. Mas as pessoas estão tão focadas na operação do negócio que elas não percebem a mudança. E quando vão perceber, é tarde demais. Perfeito. Aí você fala, foi de repente. Não foi de repente. Ela não conseguiu enxergar os sinais. É o rinoceronte cinza que Exato. eu falei pra você do livro. Não conseguiram enxergar os sinais das transformações. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro episódio do programa Óbvio, mas nem tanto. Um canal de compartilhamento de conteúdo onde nós abordaremos de forma profissional, mais descontraída, assuntos sobre gestão, liderança, vendas e inovação. Eu sou Wagner Ferrarese e para quem eu convidei e que aceitou para esse nosso primeiro episódio foi o nosso grande amigo, que é escritor, que é palestrante, que é professor e também é palestrino. Seja muito bem-vindo, Sandro Magaldi. Prazer estar com vocês aí, com toda a sua audiência, Wagner. Uma honra abrir os trabalhos desse programa aqui, desse conteúdo tão relevante para o segmento e para toda a economia aí do Brasil. Muito legal. Você sabe que você tem um papel importante em isso estar acontecendo, não somente pela questão do trabalho que vocês já fazem de compartilhamento, mas também lá atrás, na Imersão da Manhã, na sua primeira edição presencial da Gestão da Manhã 2020, que vocês fizeram. Né? Foi 2020, um pouquinho antes da pandemia, não foi isso? Antes da pandemia, fevereiro. Nós não imaginávamos, falávamos sobre isso, mas não tínhamos a mínima ideia. Nenhuma ideia. Sandrão, a maioria das pessoas já sabe, né, que a sua origem profissional é de vendedor, você conta isso em curso, mas de lá para cá, conselheiro, executivo, acompanhou de perto, né, o desenvolvimento e a trajetória de grandes corporações. E para a gente começar esse bate-papo, você conseguiria identificar ou mapear pelo menos 3 características em comum desses empreendedores de sucesso, dessas empresas que acabam prosperando independente do cenário? Interessante sua pergunta, né, Wagner? Porque, como você sabe, em 2013 eu recebi um convite de um grande amigo, Flávio Augusto da Silva, e nós começamos uma plataforma chamada meusucesso.com, que foi uma plataforma pioneira de educação. O objetivo da plataforma, nosso projeto sempre foi ensinar empreendedorismo. A primeira plataforma de educação para empreendedorismo do Brasil, primeiro projeto robusto que tinha um modelo de assinatura, de venda recorrente, inovamos na forma, né? E aí, qual o modelo que nós escolhemos para ensinar empreendedorismo? O modelo de estudos de caso. Perfeito. Então, meusucesso.com, ainda hoje eu não tenho mais nenhuma relação com o projeto, mas ainda hoje ele está baseado em ensinar empreendedorismo por meio de estudos de caso de empreendedores, brasileiros sobretudo, né? Perfeito. À frente do meu sucesso, né? Eu fiquei à frente do meu sucesso de 2013 a 2018, então eu também assumi o papel de CEO do negócio, além de ser um dos fundadores. Eu fiz mais de 35 estudos de caso de empreendedores brasileiros, né? De todos os níveis, né? Osiris Silva, o próprio Flávio Augusto, Caíto Maia, o Alexandre Costa da Cacau Show, a Cris Arcângelo, Sofia Esteves, doutora Janete, eu fiz um monte, né? 36. E quando eu resolvi partir para essa jornada solo, eu acabei tendo mais tempo para estudar muito desses materiais e me dedicar a isso, né? E aí, um dos estudos que eu fiz, falei, deixa eu entender. A partir do momento que eu estudei esses 35, 36 empreendedores e empreendedoras, qual é a linha comum que une essa turma, Perfeito. Né? E eu cheguei a alguns pontos que eu posso compartilhar aqui com a turma, né? O primeiro, tudo começa na visão, né? Tudo começa com uma visão. E essa visão, ela é transformadora. Eu sempre digo, eu tenho caminhado muito aí por esse Brasilzão, dando palestras, aulas, workshops, aconselhamentos, enfim, reflexões estratégicas, tenho participado muito. E muitas vezes eu vejo uma certa resistência ao processo de transformação e até de evolução da capacidade de gestão do indivíduo, sob a prerrogativa de que eu sou muito pequeno, isso não é para mim. Você fala muito na sua palestra assim, não, mas é que na minha cidade... aqui é diferente. Aqui é diferente. A maldição do que aqui é diferente, né? E aí é o seguinte, se você achar, né, quem está nos acompanhando, se você achar que para você não serve, não vai servir. Se você achar que você é pequeno, se você desprezar a sua própria jornada, você vai ficar pequenininho para sempre. Perfeito. Não tem essa. Então, tudo começa com uma visão. Então, um exemplo do Flávio Augusto, quando ele revoluciona o setor de ensino de inglês no Brasil, né? A visão foi, o mundo está mudando, foi no período de privatizações importante, acesso de novas empresas no Brasil.
o ensino do inglês vai ser cada vez mais relevante, só que ninguém tem tempo de esperar 36 meses para aprender inglês. Perfeito. Aí ele se une a uma equipe técnica e consegue desenvolver um método para aprender inglês em 18 meses. Então, qual foi a visão dele? As pessoas vão precisar usar o idioma inglês não para serem professores de inglês, mas para operarem no mercado. Então, o que eu consigo desenvolver em metodologia para 18 meses? E foi uma explosão. A WhatsApp rapidamente se transformou na maior escola de ensino de O diferencial idiomas, competitivo né? não era Exatamente. necessariamente o core principal, que era a aula de inglês, e sim o tempo que você aprenderia para que você tivesse apto para Aí você aproveitar tem que disso. olhar a visão do cliente. Qual que é o benefício Qual que é a que você necessidade entrega, principal? né? O Alexandre Costa, da Cacau Show, tem uma história deliciosa, né? Ele, dentre outras passagens maravilhosas do Alexandre, ele entendeu que na época que ele começou a Cacau Show, há cerca de 30 anos, haviam 2 mercados. Um mercado de produtos de chocolate sem qualidade, baratos, e um mercado premium, só que chocolates muito caros. Ele olhou teve essa visão estratégica e falou, poxa, tem espaço aqui. Identificou um gap Identificou um gap. Tem espaço aqui para chocolates que sejam qualificados e que tenham um preço satisfatório, acima da mediana inferior, mas abaixo da superior, e ele cria a Cacau Show. Eu não sei se você sabe, mas a Cacau Show é a maior empresa de venda a granel de chocolate do mundo. Ela só perde das empresas que são produtoras, como Nestlé, Mondelez e outras. Mas ninguém vende mais do que o Alexandre. E ele teve uma outra visão ainda, né, Wagner? Que ele falou, meu negócio não é chocolate, meu negócio é presente. Perfeito. Percebe? Essa visão foi transformadora. Então eu poderia citar aqui N exemplos como esse, mas tudo começa com uma visão. E né? nós falamos que ele identificou um gap, né? Fazendo só um Exato. gancho com a Cacau Show, mas coincidentemente ou não, ou brilhantemente, esse gap é maior do que os 2 mercados mapeados. Total. Porque se você pega as 2 esferas, é você nicho, pegou tudo. e aqui você tem um mercado de massa com margem baixa. E é interessante você falar sobre isso, não que a gente pega o óbvio. É óbvio hoje, né? Depois que ele fez, se tornou super óbvio. É óbvio, né? que o cara faz inglês em 18 meses vai vencer. É óbvio que o cara faz chocolate. É óbvio que, sabe? É óbvio, né? Mas não é. Até alguém fazer isso. Até alguém fazer. Eu costumo dizer, pela essa minha jornada também me trouxe outro ensinamento, que esses empreendedores são aqueles que eles olham para onde todo mundo está olhando, mas conseguem enxergar o que poucos Perfeito. são capazes de enxergar, Perfeito, sacou? Então, tudo começa numa visão. E essa visão, ela tanto é mercadológica, como nós colocamos, como é da ambição pessoal de cada um. De novo, eu sempre falo, mas eu sou pequeno, né? Você não é pequeno, você está pequeno. Você vai ser do tamanho que você desejar. Não significa dizer que só do seu querer você vai crescer. Mas o ponto inicial é você ter uma visão ambiciosa do que você quer construir. Perfeito. E veja, e na comunidade que você navega, né, Wagner, eu tenho o prazer de conhecer muitas empreendedoras e empreendedores. Nós temos exemplos incríveis de empreendedoras e empreendedores que não se acomodaram com o tamanho das suas operações e foram atrás, buscaram outras soluções. Como eu lhe acompanho há 5 anos, 4, 5 anos, a gente percebe, às vezes, o empreendedor que a gente começou a conversar lá 4 ou 5 anos atrás, que ele está construindo agora. Perfeito. É a visão. Mas a visão por si só, ela não é o suficiente, né? A trajetória do empreendedor, e você sabe muito bem disso, porque você também empreende, ela é muito turbulenta, sobretudo no Brasil. Inclusive, eu falei isso nos nossos... Eu anotei aqui, empreendedor brasileiro, que eu ia entrar nesse Exatamente, detalhe, sobretudo porque no você Brasil. enfatizou empreendedores brasileiros. Brasileiros, né? Inclusive, nós temos o Gestão do Amanhã Podcast, que você nos acompanha. Num dos GAs Podcasts, eu dei esse exemplo, que eu sempre falo isso, eu tenho até um slide que eu mostro isso, né? A gente olha essas histórias de sucesso, né? E fala assim, não, uma trajetória do empreendedor, da empreendedora é uma reta ascendente. Que agora que deu tudo certo, a pessoa tá lá no jatinho, né? Tá caminhando, você fala, não, pô, é moleza, né? Não é verdade. Né? Eu falo, mas se assemelha a um eletro, né? Um exame de elétron, onde ela sobe e desce a todo momento. Essa subida e descida, eu diria que mais do que uma reta ascendente, é assim, ó, é uma oscilação que vai subindo, mas ela oscila. A base dela vai ficando mais alta. Vai ficando mais alta, mas ela oscila, sobretudo no Brasil, né? E até eu tenho uma metáfora que eu uso que é interessante, uma analogia que eu uso que é interessante com o segmento de saúde. Se você pega um eletro e tá flat, o que aconteceu com a pessoa? Morreu. Ela morreu. Perfeito. Então, essa oscilação, ela natural, é saudável e natural para o negócio também. Então, isso me leva ao segundo traço que para mim é batata, cara. Dentre outros, a resiliência. Mas a resiliência tem a ver com a visão. Porque se eu tenho uma visão transformadora de onde eu vou chegar, de onde eu quero chegar, de onde eu posso chegar, quando a coisa dá ruim,
eu vou desistir, olha lá a visão, vale a pena, vou para cima. Então é necessário uma boa dose de resiliência, né? E é interessante, né? Porque nós colocamos agora um comportamento que eu vejo no brasileiro sobre esse complexo de vira-lata, né? Não é para mim, não dá. Ao mesmo tempo, isso que é uma desvantagem, as adversidades aqui do Brasil forjam uma resiliência muito maior do que outros países. Você está preparado para cada porrada que... Para tudo, porque tá tudo andando bem, acontece um plano econômico no passado, vem o Covid, vem, né? E o Brasil é diferente, né? Porque se você... nossa rede de proteção é muito mais frágil do que outros países, inclusive para o empreendedor, para a empreendedora, né? O Brasil é um dos países, Estados Unidos também segue essa linha, mas aqui é diferente de muitos países onde o empreendedor ele responde na física, né? Então, como é que fica isso? Então, essa perspectiva favorece a resiliência. Então, está relacionado com a visão. Então, eu compartilharia a visão, a resiliência, e a terceira, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Toda empresa bem-sucedida, ela tem a capacidade de vendas bem desenvolvida. Perfeito. E não se trata aqui de falar é um vendedor efusivo, nada disso. Mas são empresas orientadas ao cliente e que criam de forma sustentável processos de vendas muito bem-sucedidos. E que estão preocupadas com essa mudança de comportamento do próprio cliente. Do próprio cliente, e vão me adaptando, né? Eu gosto de citar um exemplo que para mim é muito emblemático do outro empreendedor querido, que é um grande amigo, dentre tantos que eu fiz, o Ari Kozer, fundador do Fogo de Chão inicialmente, né? Ele fundou o Fogo de Chão com o irmão. Ele foi o primeiro restaurante. Ele criou um modelo de negócio, um rodízio sofisticado. Rodízios não eram sofisticados até o Fogo de Chão. O atendimento era um negócio maravilhoso. Foi tão bem sucedido que ele vendeu o Fogo de Chão para um fundo de investimento americano. Primeiro entrou um sócio brasileiro, depois ele vendeu para o fundo americano, o General Atlantic. Hoje o Fogo de Chão é totalmente gringo, inclusive o General Atlantic já vendeu de novo, né? E felizmente o Ari conseguiu realizar todo o investimento dele. Hoje ele é fundador do Maremont e do NB Steak, né? Que valem mais do que valia o Fogo de Chão. Por que eu digo? O Ari, se você conversar com ele é um cara muito querido, mas tímido. Né? Ele é na dele. A venda necessariamente dele não era pelo perfil vendedor. Ele não é um cara efusivo, né? Que vai, aquele... Não, ele é na dele. Mas ele é muito orientado ao negócio e à venda. Sacou? Ele entende exatamente o que as pessoas estão procurando na oferta dele. E faz isso com disciplina. Não vacila, não baixa a guarda. Você falou sobre empreendedor brasileiro e citou Osiris, e eu marquei porque uma vez, um evento que você estava, inclusive, foi no Powerhouse, acho que 2017, alguma Primeiro coisa. Powerhouse, eu que criei o Powerhouse. Naquela época foi o maior evento de empreendedorismo da América Latina. 4.000 pessoas, não foi? 4.000, não sei, de Credit Card Hall. Vocês fizeram uma homenagem ao Osiris, eu fiz questão. O Osiris Silva, eu sempre digo, né? Se fosse em outro país, teria cidade, viaduto, estrada chamada Osiris Silva, porque ele é um brasileiro daqueles brasileiros que nos trazem orgulho, né? A visão que você colocou aqui ele se encaixa nas três coisas, se teve. você quiser saber. O Osiris, eu sempre digo, enquanto todos os jovens da sua geração queriam pilotar um avião, ele queria fazer um avião. Perfeito. E a visão de Osiris Silva foi que era possível fabricar um avião de alta tecnologia num Brasil precário. E desenvolveu todo um centro tecnológico em cima da visão dele. Em cima da visão. Ele trouxe toda a cadeia. Ainda hoje, a empresa brasileira que mais tem capacidade de exportar alta tecnologia é a Embraer, que foi a empresa que foi fundada por Osiris Silva. Inclusive, o Osiris é uma história importante porque ele é um empreendedor, só que ele é um empreendedor que assumiu o papel de empreendedor, mas ele não é empreendedor ele foi executivo. Mas ele fez questão de fazer um negócio. O Osiris Silva era um funcionário público. Ele podia exoneração para fazer a Embraer. Ele foi obrigado a fazer isso. Ele abriu mão do seguro. Visão. Resiliência. Cara, quando você conversa com o Osiris, que eu sou apaixonado por ele, cara, é só bucha. Assim, muita bucha. Você acha que construir um avião aqui no Brasil, fala sério, ia ser uma coisa meio, né, meu... Então, ele teve muita resiliência, inclusive no que tange a um comportamento fundamental, que é paciência, sabe? Porque, imagina, ele estava numa empresa público-privada, ele dependia do governo, né? Então, o que ele teve que costurar para construir aquilo, e mesmo depois, enfim, resiliência. E vendas. Um dos motivos centrais da Embraer ter sido bem-sucedida foi a visão do Osiris Silva que havia um mercado
pouco explorado no mundo da aviação. E olha a visão dele, não é no Brasil. No No mundo da aviação, que era o mercado de aviação doméstica. Ele percebeu que tanto Boeing quanto Airbus, os grandes players, iam para a aviação comercial com grandes aeronaves. E ele observou que cada vez nos Estados Unidos a economia local era relevante e a aviação local estava gerando uma demanda para companhias aéreas que não tinham como atender essas demandas e acabavam tendo que adquirir aviões muito grandes que geravam um custo muito alto. Fica um ocioso. Exatamente. Ali, Essa foi a visão transformadora. E como ele fez isso? Indo para campo. Ele foi vender esse conceito para as companhias aéreas americanas. Porque aqui no Brasil não tinha aviação regional. Pensa. Mais um que identificou. Ainda hoje é difícil. E ele sempre foi muito vendedor. A história da Embraer, inclusive, mostra isso, sabe? Tem uma história maravilhosa que ele comenta que ele estava com a ideia, não era da Embraer, de fabricar o avião no Brasil. O primeiro avião foi o Brasília, que não foi da Embraer, foi do Ministério da Aeronáutica. E ele tentou vender para o ministro da Aeronáutica, para todos os seus pares e líderes, e não conseguiu. Num sábado, num domingo, num fim de semana, ele recebe uma ligação na casa dele, se eu não me engano, em São José, ou Bauru, não me lembro, né? Não me lembro, de um superior falando assim: Osíris, seguinte, houve um problema na conexão do presidente da República, ele vai ter que fazer um pouso forçado na cidade onde ele estava. Não existe ninguém no raio próximo que tenha uma patente maior que a sua. Você poderia, então, receber o presidente da República enquanto ele faz a conexão para abastecimento? E ele comenta, eu tenho o vídeo, eu tenho tudo isso, né? Ele é lindo, ele comenta que em 30 minutos ele deu um malho, ele vendeu todo o projeto para o presidente que comprou essa ideia. Com detalhe, ele estava preparado para isso. Porque se o cara me liga, eu estou em casa, mas não tenho nenhum tipo de projeto, nada estruturado, pode vir o presidente, pode vir quem for. Então, existe um quarto elemento, se você me permite trazer aqui como complemento a esse todo, né? Tem visão, resiliência e vendas, mas é o conhecimento. Cara, você vai falar com esses empreendedores, e não é microgestão, alguns confundem isso com microgestão. Microgestão é você envidar esforços em atividades que são muito pequenas para o seu papel, né? Isso não significa dizer que você não tem que conhecer o negócio. Perfeito. Se você falar com todos esses caras que eu estudei assim, conheci o negócio. Carla Sardi, é uma das principais empreendedoras, sobretudo no negócio de odontologia, ela é dentista. Você vai conversar com a Carla, ela conhece cada detalhe do seu negócio ainda hoje. Ela não faz microgestão, mas ela tem a competência técnica necessária e mandatória para ser bem-sucedida. Do contrário, não adianta ter visão, resiliência e capacidade de vendas. Você tem que saber articular uma proposta de valor que seja compatível, orientada ao cliente, conhecendo em profundidade o seu negócio. Principalmente para quando as coisas não estiverem acontecendo como você gostaria, cara, você sabe identificar qual que é o... Você tem o domínio do negócio. Assim, é inconcebível um empreendedor não ter domínio do seu negócio. E a gente vê isso com muita frequência. Óbvio, mas nem tanto. Você tem que ter, mas não é porque você na prática pega, assim, você às vezes, nesses aconselhamentos que eu faço para empresas, né, nesse Brasil grande, né, eu falo com o Brasil todo, graças a Deus, às vezes vem perguntas assim, mas se potencializar minha equipe comercial, será que eu estou gerando muitos leads? Não estou? Mas qual que é a sua taxa de conversão? Não sei. Qual que é o processo comercial? Não sei. Cara... O que você entende por aumentar o lead? Porque se você não tem um número base... Recentemente eu estava conversando com um empreendedor que eu falei, eu não sei se é baixo, pode ser alto. Exato. Qual que é o referencial que a gente está usando, né? E você percebe que existe, sobretudo em vendas, né? Muitas vezes o empreendedor ele se apaixona pela tecnicidade e delega, atribui vendas a uma segunda camada. E aí depois vai reclamar que o líder comercial dele que foi embora, levou todo o conhecimento e agora não sabe o que fazer. E abriu um negócio que tá prosperando, e daí o cara é errado, o cara é ruim. Não dá, cara. Esse evento que eu comentei do Osíris, da homenagem, ele trocou algumas palavras, né? Porque era uma homenagem, não era uma palestra, uma mas... comenda. Tem uma frase dele que eu nunca mais me esqueci, que ele dizia assim, o futuro não pode acontecer por acaso. E aí ele cita maravilhoso, sobre... Cara, né, esse negócio foi uma... Eu já tive dentro da Farmaplus da empresa... Maravilhoso, cara. Eu não lembrava dessa, eu coloquei isso na capa do caderno que eu dei para os clientes. Eu cara. coloquei um binóculos, etc e tal. E eu coloquei Osíris Silva, eu uso essa frase muito. Porque o futuro não pode acontecer. É uma vulnerabilidade incrível, uma imprevisibilidade, incerteza. Se você deixar acontecer por acaso, o que ele faz? Ele olha, ele desenha, ele vai pegar o gap da aviação
e ele vai fazer o negócio acontecer, porque também se não tiver a capacidade de execução, as coisas não acontecem. Você sabe que no nosso livro de liderança, um dos entrevistados a gente entrevistou 16 personalidades, né? Desde... entrevistamos todo mundo, né? Rancharan, uns carinhas pequenos Rancharan, aí e do aqui mundo. no Brasil né? também. E um dos entrevistados foi o Silvio Meira, né? E o Silvio tem uma visão... Genial. Vocês têm um podcast também, Sim, uma temos plataforma gravada no talk. Gestão do Amanhã tem um talk com ele. E no Liderança também. O Silvio é excepcional. Espetacular. É uma das mentes mais brilhantes do Brasil. E ele falou uma coisa que também marcou muito. Ele falou assim, é responsabilidade do líder trazer para o presente a visão do futuro do negócio. Perfeito. Né? E por quê? Nós temos um risco no mundo e no Brasil, não é diferente, de fazer gestão olhando pelo retrovisor. Se você for olhar como a gente faz, muitas empresas que falam que estão fazendo planejamento estratégico, elas fazem orçamento. E quando constitui esse orçamento, como é feito o orçamento? O que eu Olhando tinha, o que eu fiz e o que eu fiz e o que eu vou fazer. No mundo em transformação e rupturas como o atual, você pode correr o risco, que a gente sempre fala isso, né, de fazer a mesma coisa, mesmo que com excelência, e quebrar. Vocês podem estar muito preparados para o mercado de 2010. Não existe, exatamente, para o mundo que não existe mais. Foi perfeito Então, esse planejamento, capturar, não para hoje. essa visão, né? O futuro não pode acontecer por acaso, né? Cara, É capturar esse valor futuro. Então, e a questão toda é como você consegue capturar esse futuro se você não está preparada ou preparado? Como? Se você não está percebendo o que está Se você acontecendo. não tem repertório. Se você não está antenado. Se você acha que seu negócio é vender medicamento. Repertório é a palavra da Sabe, vez cara? pra mim, porque eu não sempre tenho. falo, você vai pra evento, você lê, você faz tudo isso, não é pra você arrumar uma solução, é pra você aumentar o repertório, pra tomar as melhores tem como decisões. ser diferente. Quando você falou lá que vocês fundaram o meu sucesso.com em 2013, você falou duas palavrinhas que hoje todo mundo tá muito óbvio. Sim. Recorrência, plataforma, compartilhamento de conteúdo e Marketing digital. E lá, vocês estavam trazendo Cara, 2025 e 2013. Abriu Então, assim, muito a picada, sabe? É muita coisa que a gente fez. Mas é interessante isso, né? Aqui, creio que eu posso compartilhar com a amiga que está nos ouvindo, né? Só a prática não é o suficiente para você ampliar a sua visão estratégica. Você tem que ter repertório para aliar a sua prática a um outro escopo de conhecimento que vai lhe permitir construir outras sinapses, perfeito. outras conexões para estruturar novas perspectivas de negócio. É sobre isso que a gente fala. O Wagner é responsável por isso. A gente acompanha muito o segmento magistral há bastante tempo. Eu conheci pelas mãos do Wagner, né? E eu fico impressionado, às vezes, não da sua comunidade, mas de conversar. Eu sou muito curioso, e mesmo como consumidor, eu sempre vou perguntar para as pessoas que alguns entendem que o negócio deles é vender medicamento manipulado, né? E ninguém gosta de comprar medicamento. Ninguém compra, né? Ninguém A real compra. é essa. Eu compro autoestima, eu compro segurança, Longevidade. eu compro saúde. Eu compro uma melhor saúde óssea para poder brincar com meu filho, com meu neto. Eu uma compro disposição, segurança, né? segurança. Pô, eu sei que ele... Né? É sobre isso. Então, se nós não nos prepararmos para vender o que o cliente compra, alguém vai vender para ele. alguém vai vender. E o pior, seu negócio vira um commodity. Exato. Aí eu vou fazer concorrência, hoje em dia, a pessoa faz o orçamento online do WhatsApp, né? É sobre isso. E os empreendedores bem-sucedidos do segmento entenderam que o atributo confiança é fundamental. Perfeito. O que me garante, o que me garante que aquele composto está de acordo com o prescrito? O que me garante? Pó branco dentro de cápsula é pó Que branco me pro garante? leigo. Você não concorda? vai olhar, você não tem. A única coisa que me garante é a confiança que eu tenho no meu prestador de serviço. Perfeito. Né? E essa confiança, a boa notícia é que se você estabelece essa relação de confiança, a barreira de saída do cliente é muito maior. Gigante. Né? Mas a gente às vezes trabalha com o foco transacional. E aí depois você vai reclamar que o cliente está comprando o preço. Mas você também está vendendo o preço? Sacou? Você também está vendendo o preço? Você cai quase numa miopia do marketing lá do teu Cara, então lá assim, atrás. se você vende preço, ele vai comprar preço. Como eu consigo sair dessa tese construindo uma boa proposta de valor, sendo orientado ao cliente, criando valor nas adjacências, né? Serviços que são tão valiosos quanto o produto essencial, né?
vou desde comodidade até mesmo outros tipos de iniciativas que podem ser A geradas. administração do medicamento, por exemplo. Pois é. A embalagem que você vai levar, às vezes Tudo. não é prática para uma viagem, e você pode fazer um sachê que você Você torna tem mais que prático. entender o cara. Então, essa é a perspectiva. Sem repertório fica difícil ter toda essa possibilidade. E o repertório é um outro desafio que eu acabo encontrando no dia a dia, é porque as pessoas começam, né? Ah, não, qual mesa você está sentando, com quem você... Mas não é que você vai acordar e vai decidir mudar de mesa, é que você aumentar o seu repertório, você frequentar eventos, você frequentar mercados que às Aprender, vezes estão né? mais desenvolvidos, vai te levar para outras mesas. Eu acho que assim, hoje você tem um ambiente onde existem muitas oportunidades e alternativas de educação, né? Isso é bom, mas tem um lado não tão positivo, que você tem que fazer uma boa curadoria com quem você Sandro, aprende. eu falei isso né? semana passada em um evento, eu falei, por muito tempo, né, aquilo que a gente conversa muito, a dificuldade do acesso à informação era a barreira. Hoje é a qualificação, porque tem Curadoria. muita bobeira. Muita boba, muita. Tem muita groselha, espuma, vamos falar assim. cara, tem muita espuma. Então, e canto da sereia, né, Wagner? Eu vejo muita gente procurando atalho. E eu falo sempre, né, o único lugar que o sacrifício aliás, o brasileiro, né? Alguns querem um milagre, mas não quer fazer o sacrifício. Né, cara? Né? Eu falo que leva a semente e quer ir embora com o fruto. Só que aí vem um salvador da pátria que fala, não, peraí, ó, vamos por aqui, por ali, e as pessoas podem acreditar. E eu digo, ó, não tem atalho. Eu também E de novo, desconheço isso. estudei bastante isso. No mínimo 35 caras aí, 36, e continuei estudando, aliás, né? Publicando 10 livros, né? Todos eles baseados em pesquisas, neles agora. Né? Não tem atalho, leva tempo, é necessário muita persistência, porque por mais clichê que possam ser essas palavras, é a pura realidade, sabe? Tem um cara ou outro que deu um tiro certo e bombou, porque normalmente isso não acontece. Que era mais ou menos, não, vamos fazer isso. Era o jogador de futebol que estourou de repente, mas não vai acontecer para todo mundo. Né, cara? Ou você se esforça, não existe caminho curto, não existe bala de prata. Não tem atalho. Sandrão, depois de toda essa sua jornada em relação ao mercado corporativo, empreendendo, você junta ao seu grande parceiro Salibão e começa uma jornada ali de imortalizar conhecimento, né? Eu digo que vocês estão deixando um legado e compartilhar esse conhecimento também com alguns livros. Fala um pouquinho dessa jornada, de onde começou. A gente e não acabou, né? Não, e também assim, ela começou muito lá atrás, né? Quando eu tinha nem 30 anos, né? Foi... A minha filha Yamari tem 20, foi 21 anos atrás, mais ou menos, né? Quando eu começo a trabalhar na HSM. Perfeito. Né? Eu comecei trabalhando como diretor comercial e conheci o Salib, mas eu sempre tive um pé nas duas canoas, né? Você escreveu Vendas 3.0 nessa época, né? Nessa época, foi lá. Prefácio do Philip Kotler? O prefácio do Kotler, foi lá. Mas mesmo antes de escrever o livro, eu sempre dei aula, assim, desde 28 anos eu dou aula, fiz mestrado acadêmico, eu sempre gostei do mundo do conhecimento, né? Então, e na HSM eu encontrei essas duas possibilidades, né? Meu papel como executivo e meu papel como conhecimento. E estabeleci uma relação muito forte com o Salib, né? Tanto no que concerne a inquietude quanto pessoal, né? Pô, a gente tem uma relação muito... E o ambiente quase não estimulava vocês buscarem informação, conhecimento. Né? Eu gostava, né? O Salib gosta de quem gosta, então a gente ficou lá. Eu era jovem ainda, tinha uns 30 anos, mas era bastante jovem. Tava sedento, né? hein? E aí eu fiquei 10 anos, com 9 anos na HSM, nós nos separamos, aí eu fui, depois fundei o meusucesso.com, e o Salibão também, ele teve várias transições na HSM, até que ele decidiu, mais ou menos em 2017, a sair da HSM, e eu no mesmo período eu decidi sair do Meu Sucesso, né? Na realidade, não foi a coincidência. Quando nós começamos a conversar em 2016, se eu não me engano, o Salib, curioso essas coisas, né? Ele teve uma cirurgia grande de quadril. Ele mora numa casa assobrada e ele não podia se locomover, então ele ficou num hotel perto do hospital. E esse hotel era do lado do meu escritório, do Meu Sucesso. E eu ia lá, não diariamente, mas semanalmente, umas 2, 3 vezes, almoçar com ele, conversar, e a gente começou a conversar e percebeu uma inquietude, né? O Salib, com mais de 30 anos estudando o mundo da gestão, e eu lá pesquisando aqui, o mundo tinha mudado, cara. Assim, a gente percebeu que alguma coisa estava acontecendo. Em 2016, a gente escreve o primeiro artigo do Brasil sobre plataformas de negócio,
2016. Depois saiu aquele livro de plataforma, sabe? A estratégia da plataforma, né? Mas nós escrevemos o artigo antes, cara. Antes. É do Geoffrey. Exatamente, esse mesmo. São 3 autores. Um baita livro. Baita livro. Agora, curioso que nós escrevemos o artigo antes. E é bom a gente ter escrito e publicado, porque tem prova, exatamente, né? porque a você gente tem falando a data, aí, não, tá lá. HS Management, acho que é abril de 2016 nós publicamos. Isso foi muito forte, sabe, Wagner? E aí a gente tá trabalhando ainda, mas a gente começou a falar, pô, o que tá acontecendo? Vamos estudar, fazer uma pesquisa sobre a evolução do mundo da gestão. E começamos a fazer uma pesquisa. Ela ficou muito grande. E quando ela ficou, eu me lembro, deu mais de 30 páginas, né? Então não dá para escrever um artigo, não dava nada. E quando ela ficou pronta, putz, a gente olhou e falou, cara, isso daqui dá um livro. Mas esse processo ele foi tão transformador que eu falei, eu não consigo fazer isso em paralelo à minha posição no meu Já existiu uma vontade de ambos e não, só faltava outra parte falar. A visão se tangibilizar, juntos, né, meu? Perfeito. E aí a gente falou, não, vamos, aí eu resolvemos, foi em 2017, eu saio do meu sucesso em janeiro de 2018. Né? E nesse processo eu já estava produzindo Gestão do Amanhã. Eu, da dupla, eu que escrevo, né? Eu tenho facilidade em escrever. Na verdade, eu saí do meu sucesso em novembro de 2017. É porque o Powerhouse você ainda estava no Powerhouse, que acho que foi no meio do ano. É que o 2017 eu estava, o 2018 eu já participei, porque estava no meio do processo, eu não ia abandonar, né? E aí eu comecei a escrever, e aí nós lançamos em março o Gestão do Amanhã, que é o nosso segundo livro juntos, que a gente já tinha escrito na época que eu estava na HSM. Mas foi o primeiro livro dessa nova geração, dessa perspectiva de conteúdo sobre transformação organizacional. Já passou da 10ª edição também. Foi um dos livros sim, mais espetaculares, porque vocês foram buscar a estratégia. Acho que a gente estava na hora certa, no lugar certo. Foi 2018, ninguém falava muito sobre inovação. Falava sobre inovação, mas ainda havia muito questionamento, né? Não é como hoje. E acho que a gente trouxe uma... Eu falo que o Gestão do Amanhã é um tratado. É um manifesto de como as mudanças impactam o mundo empresarial. Inclusive o título virou isso, né? Porque quando as pessoas falam como vai ser a gestão do amanhã, exato, virou quase um sinônimo. Né, exatamente. E aí nós começamos a perceber, mas eu não faço a transformação sem cultura. Lançamos o Código da Cultura. Mas então eu falo assim, inovação, cultura, estratégia, mas e as pessoas? E aí nós lançamos o Liderança Disruptiva, fechando esse ciclo de 4 obras, e agora... Não sei em que momento você está assistindo. Exato, eu coloquei depois lá no final para você falar um pouquinho dessa próxima obra. Nós estamos lançando a quinta obra dessa série, que é a Estratégia do Motor 2 de Crescimento. Né? Como construir o Motor 2 da inovação. É um estudo inédito que a gente fez, autoral, 8 passos para construir o motor da inovação. Pra você ter uma noção, Wagner, esses 4 livros, Gestão do Amanhã, o Novo Código da Cultura, Estratégia Adaptativa, Liderança Disruptiva, considerando a versão impressa, digital e audiobook, já bateram 650 mil cópias vendidas. A gente vai bater 1 milhão em breve, né? Ou seja, eles realmente conseguem influenciar o sistema de pensamento sobre gestão do Brasil. Lançamos outros, então, considerando esse próximo do Estratégia Motor 2 de Crescimento, nós somos autores de 10 livros de negócio no Brasil, que juntos venderam aí mais de 750 mil cópias. Deve dar por aí, porque só esses venderam 650, mais uns 100 mil dos outros, dá uns 750 mil cópias desse nosso projeto. E nós não paramos de produzir, porque nós não paramos de pesquisar. Quando eu falo do repertório... E não devem parar tão já conhecendo os dois. Né? Quando eu falo de repertório, vale para nós. Quer dizer, se eu tenho a ambição de transformar a vida das pessoas por meio de um conteúdo que esteja alinhado com as características desse novo mundo, eu não posso parar de estudar. Por isso, tão logo nós vamos parar de publicar. Porque a forma que a gente encontrou de estar constantemente nativa, pesquisando e produzindo. Eu diria que a produção do livro nada mais é do que a consequência do nosso processo de construção de conhecimento. E para nós funciona escrever livro. Então, vocês entenderam a Gestão da Manhã, colocaram, falaram, mas sem cultura eu não mudo nada disso, porque se a cultura não tiver forte tá interligado. Empresa, eu me lembro até que vocês chegaram a citar uma vez em uma conversa em algum dos eventos, que quando vocês foram pesquisar sobre cultura, tinha um gap de 1900 e não sei das quantas. O autor seminal sobre cultura no mundo é Edgar Schein. A obra de Edgar Schein faleceu há poucos anos atrás, mas a obra que ele constituiu, ela data do começo dos anos 80. Do Schein para o início de 2000 até 2010, 2015, não foi publicada nenhuma obra representativa sobre cultura organizacional. Né? E isso eu falo com propriedade porque a gente pesquisou muito. E a partir do Código da Cultura, a cultura virou... O novo Código da Cultura, eu acho que a gente entrou, nós lançamos no final de 2018, a gente entrou numa boa lacuna, e depois teve o Culture Code, que é um bom livro inglês, americano, teve outras obras que respondem a essa demanda, né? Mas ninguém falava de cultura, porque cultura não era um tema mandatório para o mundo da gestão.
Cultura, o mundo mudava com uma velocidade muito menor do que a atual. A estabilidade nunca houve, mas era muito mais estável o mundo do que hoje. Então, cultura era um sistema que estava posto, né? Só tinha o Schein lá que falava disso. Era muito mais uma subordinação do que cultura do empresarial. sistema, exatamente. Porque falava assim, se a empresa não tem que mudar com tanta frequência, a cultura está posta. Aí a empresa teve que começar a mudar, teve que inovar, agilidade. Aí começou a perceber, pô, o gargalo não é método, o E aí gargalo começam a é cultura. entrar outros preditivos, outras Exato. ferramentas que começam a impactar na estratégia. Na estratégia. Porque se você pega os maiores pensadores, né, do século passado em relação à estratégia, quando você vai pegar as 5 barreiras de Porter hoje, que modificou e impactou muito a empresa, mas hoje, se você pegar o mundo digital, ele derruba praticamente todas. De né? novo, eu não sei em que momento o colega está assistindo ou ouvindo esse nosso vídeo, mas nós produzimos um podcast fazendo uma análise crítica ao pensamento porteriano da estratégia E não clássica. é que ele estava errado, Não, ele estava muito certo e continua pro tendo o período seu deles. valor. Mas existem alguns elementos. Ele foi constituído à luz de um mundo muito estável, previsível e controlado. Perfeito. Né? Onde a tecnologia não tinha a possibilidade de você exponenciar as coisas. Então era assim, ou uma coisa ou outra. Hoje dá para ser e. E a barreira poderia ser muito mais alta, que hoje não existe. Não existe. Percebe? Então tem vários elementos que a gente vai articular, que a gente articula, inclusive, nesse programa, justamente trabalhando nisso. Mas no nosso livro, olha que curioso, né? Quando a gente, no Gestão da Manhã, a gente já falava sobre esse tema, né? Já fazia uma visão mais crítica ao pensamento tradicional. Quando a gente lança o Estratégia Adaptativa, aí a gente traz realmente uma reflexão sobre as diferenças entre o pensamento tradicional clássico com o pensamento tradicional estratégico mais contemporâneo, né? Que é justamente você ter coragem de desapegar do passado e não num viés de julgamento. Desprezar, mas sim, de forma alguma. a verdade é que o mundo mudou e as habilidades também evoluíram e não tem um ponto final. Né? Não, e você veja, né? Não está certo ou errado, mas o pensamento tradicional de estratégia não fala de cliente. Não fala de cliente. Você tem que criar uma barreira de. Você tem que ter mais poder de barganha em relação ao seu cliente, criando barreira de entrada. São as forças do porte, criando barreira de entrada para entrantes, novos competidores. A forma de você interpretar cada uma das barreiras que está diferente. Né? Para aumentar o poder de barganha do cliente. Então, quer dizer, eu não falo em criar valor para o cliente. Eu falo em criar uma maior dependência do cliente. Então, essas e outras coisas que merecem uma releitura, né? Eu tô agora, né, durante essa época da gravação, eu tô lendo um livro que chama O Rinoceronte Cinza, da Michelle Ucker. Não sei se você viu. E ela diz sobre as grandes ameaças, né? Seja a economia, seja o mercado, seja os negócios que são bastante óbvias e a maioria dos empresários e dos executivos acabam ignorando. Então ela traz uma leitura desde crise econômica na Argentina, traz Grécia, traz algumas leituras bem interessantes. Depois eu vou até te indicar. Existe alguma grande transição que nesses estudos vocês percebem e fazendo uma correlação com o mercado que vocês acabam atuando de educação e contato com grandes empresários, você percebe que muita gente ainda continua ignorando? Olha, ainda muita gente acha que inteligência artificial é modinha, que é igual ao metaverso, né? E aí a gente tem um risco eminente de ruptura, né? Porque a inteligência artificial, ela não é uma tecnologia vertical, ela é uma tecnologia horizontal. Muda comportamento. Ela muda tudo, ela impacta a todos os modais, né? A gente olha muito o ChatGPT, porque foi o primeiro, que já consegue gerar um ganho de produtividade brutal. Para alguns ofícios como o meu, de escrever, pesquisar, é fenomenal. Perfeito. Né? Então você olha aquilo e fala, é só isso por enquanto. Aí você olha, eu testo tudo, né? Eu baixei lá o Copilot, né? Eu paguei a assinatura do Copilot da Microsoft. Muito incompleto ainda. Muito limitado. Mas aponta para onde ele vai chegar. Então, por exemplo, né, você pega o Copilot, ele está integrado ao Office. Então ele está integrado ao Excel. Uma promessa dele é a seguinte, cara, você não precisa mais fazer fórmula de planilha nem nada. Você escreve o que você quer e ele vai exportar. Ainda é incompleto, mas percebe onde a gente está chegando? Ele vai chegar lá, cara. É uma questão de tempo. Todos os alto nível de Excel tá ali dentro. Vai chegar lá, vai acabar. O meu diferencial é porque eu tenho habilidade. Entendeu? Vai chegar lá. Ele vai chegar lá. Você pega a análise preditiva de dados, né? Que é um negócio... Putz. E aí nós temos uma lacuna. No segmento, inclusive. Perfeito. Né? A gestão de dados ainda é muito primária. E às vezes dados transacionais. Eu estou falando da análise preditiva, que é o último degrau da escala de dados, mas eu não tenho nem conhecimento sobre os dados transacionais que eu gerencio no meu negócio.
A inteligência artificial vai gerar uma ruptura nesse processo inimaginável. E é interessante a gente falar sobre dados, por exemplo, né? Que eu já falava sobre dados lá atrás, na estratégia adaptativa, mas veja, cara, o mercado tem clientes fiéis. O segmento das farmácias magistrais tem clientes fiéis que tomam medicamentos de uso contínuo. Cara... E pouco se utiliza dessa informação. Mas aí eu vou falar que a Anvisa não me deixa. Cara, a Anvisa não deixa fazer um monte de coisa. Mas você pode se comunicar com o cliente sem vender o medicamento. É a muleta. Você se relacionar com o cliente não significa que você está tirando o medicamento para ele. Eu não sei quanto... E olha, eu vou te falar, já conversamos sobre isso. Para mim, o setor que você milita e lidera vai passar por transformações importantes. E uma delas, posso estar muito enganado. Acho que não estou. É o acesso e ingresso das grandes companhias do varejo farmacêutico no segmento. Que já está acontecendo. Pisando. É que agora ainda o mercado assim, tem muito que crescer no meu... Não tá, na a matriz de impacto. Tá madura, impacto versus... Mas para onde eles vão? Sim. E como o mercado magistral ele é muito pulverizado, ele é perfeito para uma consolidação. A fragilidade para quem vem forte. Você veja o que está acontecendo agora no mercado de pet. Exato. Né, com a fusão da Cobase com a Pets. Até alguém me perguntou, mas não vai gerar concentração de mercado? Esses dois não representam 20% do mercado. O mercado mesmo são os pets de bairros. Esse é o mercado pulverizado. Né? Não sei se é 20 ou 25, eu posso estar enganado, mas não é mais que 30. É pouco. Ou seja, não tem nada que justifique. Não vai concentrar. Eles juntando, eles vão ganhar um poder de barganha grande e a tendência é que eles impactem a Pets também, mas a Pets já fatura 1 bilhão, mas quem eles vão impactar de verdade? O pequenininho. O pequeno. É aí que vem a reflexão no segmento de farmácias magistrais. Então, se eu estou só olhando o meu negócio e não tenho entendimento de me proteger para esse novo movimento, eu vou dançar. E aí a tecnologia tem um papel fundamental. Perfeito. Porque a análise preditiva, análise de dados, né, você conseguir ter a possibilidade de prever demanda, entender o comportamento do seu cliente. E você não precisa mandar uma mensagem ou manter o contato com ele vendendo medicamento. Você pode falar a importância da atividade. Você pode fazer a relação do problema que ele tem de saúde com a ingestão de água. Tem uma infinidade. Ou uma receita prática. Posso dar um lembrete, sabe, cara? Objetivo, saudável. Tem tanta coisa. Então eu vejo que a inteligência artificial, ela ainda é muitas vezes subjugada. Porque eu olho o potencial dela como ela é hoje. Tá errado. Eu tenho que olhar como ela será amanhã, cara. Eu assisti, você falou sobre a análise de dados, eu assisti uma palestra do Thiago Reis, não tem muito tempo, e ele colocou um exemplo de do ChatGPT na versão paga, né, que faz um pouco mais de análise, e ele jogou um relatório de vendas, colocou analisa para mim esses resultados. E, cara, dá um relatório absurdo. Muita gente não começaria a escrever. Então, assim, é um negócio absurdo. Tem gente que não tá tangiversiando esse processo, né? Então, eu acho, aqui nós temos um tema, e vou te falar mais. A inteligência artificial, ela é o tipo de tecnologia que ela foi estruturada, e por isso que ela está sendo disseminada. A inteligência artificial existe desde o final dos anos 50. Por que ela está se popularizando agora? Porque a interface dela com o ChatGPT, encontrar uma interface muito, muito, muito amigável, e ela tende a explodir agora. Por que eu digo isso? A interface é fundamental. A inteligência artificial, você não precisa ser um geek, um programador para usar a inteligência artificial. Perfeito. Você precisa ter a manha de fazer a pergunta certa, articular essa lógica e construir conhecimento. E um mundo com todas as respostas. Exatamente. Quem souber fazer as melhores perguntas, que eu ouvi de vocês. Sem dúvida. O nosso próximo livro vai ser sobre perguntas, inclusive. Então, o que acontece? Essa visão pode gerar uma lacuna. Pode mesmo, eu acho que aqui a gente pode ter vencedores e perdedores. Você sabe que a gente conhece muito bem o pessoal do iFood, estamos sempre junto e tal, né? Na última conversa que eu tive com o Diego Barreto, um podcast do meu Gestão da Manhã podcast, que eu fiz em dezembro de 2020, nós estamos em 25? 24, né? 24. 2023. Ele fala o seguinte, nós temos que o iFood tem que estudar a inteligência artificial para não corrermos o risco de ser substituídos por ela. Se o iFood está pensando Olha isso, que pensamento espetacular. Né? Se o iFood, uma empresa digital, está pensando isso... E muitos dos empresários que já sucumbiram estariam, estamos na vanguarda disso tudo, não é pra gente, essa ameaça é pros outros. Eles não, eles estão puxando o carro da ameaça. Você quer um exemplo? Ameaça não, né? Da oportunidade. Você veja onde a gente quer chegar, né? Só para dar um exemplo concreto. Falando como vai ameaçar o iFood.
A Domino's Pizza nos Estados Unidos, ela é uma empresa de vanguarda. Você sabe que a gente até escreveu esse caso, é um dos casos que a gente gosta muito. Recentemente ela publicou uma informação de que ela está conseguindo preparar a pizza antes do cara pedir, né? Que na realidade ela começa a preparar a pizza antes do cliente pedir. Por quê? Por meio de análise de dados, ela sabe qual que é o padrão de consumo de determinadas camadas de clientes. Sandro toda quarta-feira assistindo o jogo pede uma pizza, eu vou E entregar uma na casa Coca-Cola. dele. É o que ele faz? Ele reclamar. manda um push antes pra você falando, Wagner, ó, sua pizza tá quase pronta em 9 minutos na sua casa, 10 minutos na sua casa. Porra, é um empurrãozinho, né? O Buzzarello fala disso também, né? Ele cita esse Sim. caso de... Então veja, é um restaurante. Ah, não é pra mim, eu sou pequeno. É um restaurante. A Pizza Hut é um restaurante. Aí você fala, isso é muito complexo de fazer? Será? Tendo análise de dados, sabe? Tendo visão. Agora o problema é o seguinte, você tem que ter uma boa gestão de dados, tem que usar a tecnologia a seu favor e experimentar. Eu vou fazer até, você falou sobre uma boa gestão de dados, eu vou usar um parêntese de como também a gente consegue observar a má utilização, né? Companhia aérea, eu tinha um voo por uma companhia aérea das grandes, recentemente aí, na verdade o meu irmão tinha esse voo e ele comentou comigo, ele falou, olha que erro no uso de dados. Houve algum problema, alguma situação de sistema onde 2 voos foram cancelados. E essa companhia aérea fez o quê? Ela disparou um e-mail, só que foram cancelados erroneamente. Então o Wagner entrou lá, acho que talvez até, não sei, se por sabotagem, o que foi, qual tipo de erro que aconteceu ali, e disparou o e-mail falando que o seu voo estava cancelado. Só que o voo estava confirmado. A companhia aérea pegou toda a base de clientes dela, toda, e mandou para todo mundo. Ó, tal erro foi erroneamente. Todo mundo ficou sabendo. Eu falei, eu que nem sabia do problema, fiquei sabendo. Eu falei, não é mais fácil fazer direcionado? Então, assim, ligar pros caras. a má utilização da base de dados também pode ser um assassinato. Não, quando você pensa em estrutura de informações, né, que é o que a gente está falando, um dos elementos fundamentais para a gente entender é qual que é a arquitetura de dados que a gente tem. Perfeito. Né? Se você não está capturando dados com qualidade suficientemente boa, não vai sair alguma coisa boa do outro lado. Exatamente. Então, a boa notícia é que no passado esse seria uma conversa para empresas muito estruturadas, grandes, sofisticadas e complexas. Hoje em dia você tem ERP que paga aí R$1.000 por mês, você tem um ERP de primeira linha, com CRM, com tudo, entendeu? Então, de novo, o repertório. Eu tenho que ter repertório para usar isso a meu favor, trabalhando uma primeira camada de normatização de informação e dados e depois começando a testar soluções mais sofisticadas mesmo, sabe? Perfeito. Com inteligência artificial, com outras leituras que me permitam ter mais celeridade para atender as demandas do cliente de uma forma mais competitiva. E se nós pegarmos num cenário, né, numa trajetória aí de grandes empresas que vocês já acompanharam, teve alguma que surpreendeu ela ter sucumbido? Que parecia que estava caminhando de uma forma muito segura, dos estudos de caso que vocês fazem? Eu acho que assim, é muito assim, né? Engenheiro de obra pronta, né? Quando você olha o que aconteceu, fica fácil fazer análise. Agora, todas essas empresas emblemáticas que toda hora falam e surgem como exemplos, inclusive nós damos esses exemplos, elas foram empresas absolutamente icônicas, né? A GE, né? Recentemente a GE, quando nós estamos gravando esse podcast, a GE não existe mais, ela foi um split, né, das operações. A GE em 2002, ela foi a maior empresa do planeta. A GE era como se fosse uma Microsoft. Jack Welch é eleito o CEO do século, né? Tem um podcast sobre o Jack Welch lá no GE Podcast, né? Muito bom, aliás. Eu costumo dizer, Wagner, que o processo de ruptura ele não acontece subitamente. Mas as pessoas estão tão focadas na operação do negócio que elas não percebem a mudança. E quando vão perceber, é tarde demais. Perfeito. Aí você fala, foi de repente. Não foi de repente. Ela não conseguiu enxergar os sinais. É o rinoceronte cinza que eu falei para você do livro. Não conseguiram enxergar os sinais das transformações. O Salibão deu uma aula na última imersão de vocês que eu estive e que ele colocou, né? A empresa que não quis ser a maior do mundo, falando da Xerox. Exatamente. O nosso próximo livro, ou melhor, não sei quando você está assistindo também, né? No livro de A Estratégia do Motor 2 de Crescimento, são mais de 95 empresas citadas. A gente gosta muito de tangibilizar nosso conteúdo na prática. Tem vários casos em profundidade, tem uns 10, 12 casos, Ambev, Votorantim com Auren, mas 3, 4 casos a gente escreveu um capítulo sobre cada um deles porque tem ensinamento importante. Cisco, com o modelo de construção da inovação por meio de fusão e aquisição. O iFood, desvendando o jet ski do iFood. Né? A ideia é desvendar o jet ski do iFood. A Amazon,
mostrando qual que é o processo, como acontece por dentro o processo de inovação na Amazon, e um caso que não deu bom, que é da Xerox. A gente quis mostrar a empresa que não quis ser a maior do mundo. A novidade do Vale do Silício que em 1970, né? Eu até achei curioso que ele colocou a foto dos cientistas num puff e tal. Em 1969 eu falei, a gente tá achando que tá moderninho hoje, colocando puff Quando no você escritório. viu no evento, a Xerox tinha um cast de colaboradores que foram brilhantes. O cara que tá na Adobe, o cara do mouse, o cara Google, porrada, cara, né? e ela não catalisou toda essa inovação, né? Porque ela não conseguiu se organizar. Por isso tem um tema aí falando sobre inovação particularmente, que é o tese desse livro que nós comentamos, do nosso mais recente livro. O que nós descobrimos é que se a empresa não tem um sistema estruturado para não só fomentar, mas implantar a inovação, ela não consegue ter a inovação como imperativo estratégico, né? Então, por mais que seja uma palavra que ficou mal rotulada, né, é uma governança para a inovação. Perfeito. Eu tenho que ter uma governança para a inovação, e digo mais, muitos atributos, elementos desse sistema mais se assemelham a uma empresa tradicional do que o contexto de uma empresa digital. Né? A gente está falando de processos, a gente está falando de estruturas, de fluxos, nós estamos falando de um conjunto de conhecimento, muitas vezes muito típico de empresas tradicionais. E quando você fala de conjunto de conhecimento, uma outra coisa que eu assisti em aula de vocês, do John Chambers na Cisco, que a preocupação era como que perduraria aquele conhecimento dele. E ele deixa um manual do que ele avaliava. Sim. Ou seja, dá para você sistematizar tudo. Mas sem governança não dá. Né? Sem sistema não dá. Sem rituais não dá. A gente volta lá no código da cultura. Não tem jeito. Nesse livro de estratégia, a gente está compartilhando no livro 17 frameworks de execução. Nossa. Porque eu não aguento mais a pessoa falar, eu não consigo. Eu acho muito legal, mas não consigo executar. Tá bom, você vai ter lá 17 frames de execução, e um deles é como construir a governança da inovação, e um tema que a gente até plotou foi construção de rituais. Perfeito. Reunião diária, semanal, qual que é o objetivo de cada reunião. E aí ficou bem legal, que a pessoa pode entrar lá, pegar esse frame, essa estrutura, e construir para o seu negócio. Então, qual que é a frequência, o que é? Nós ensinamos isso. Porque se você não tiver essa governança, boa ideia, você tem um monte, né? Aí depois eu falo que eu tô sufocado, só que eu não vai sair. Não coloquei estrutura nenhuma. A gente estudou a Amazon, a despeito de ser uma empresa muito estudada, a gente está trazendo uma outra conotação da Amazon que ninguém estudou, é como ela viabiliza a inovação, né? Então ela tem alguns instrumentos, um deles é o FAQ da inovação, que é um documento utilizado para catalisar, captar a inovação dos colaboradores. É um documento hiperestruturado e um processo absolutamente formal. O documento tem que ser preenchido daquela forma, ele é compartilhado com o comitê, esse comitê analisa, se é liberado, vai para outra etapa. Existe um mapeamento mental no papel. É a forma que a Amazon encontrou para conseguir continuar sendo uma empresa inovadora com mais de 1,5 milhão de colaboradores, percebe? Então, é necessário você sistematizar todo o processo para inovar, do contrário você não tem escalabilidade para inovar. Sandrão, para a gente finalizar, vocês têm colocado em algumas vezes uma analogia entre o ano de 2007 e o de 2024. Fala um pouquinho para a gente, eu não vou entrar no assunto para não atropelar, mas essa correlação entre os dois e essa transformação toda que vamos dar uma visão genérica, mas também quem desejar, existe um programa, um GA Podcast só sobre isso. 2007 foi um ano de grandes mudanças no mundo. Perfeito. Aconteceram algumas transformações, alguns movimentos que fizeram com que o mundo nunca mais fosse o mesmo. E aí eu me refiro especificamente ao mundo empresarial, mas com impactos na sociedade. Perfeito. 2007, Steve Jobs lança o iPhone, né, que mudou a forma como nós nos comunicamos. O mundo ficou pequeno. Ou como diz Thomas Friedman, o mundo ficou plano, né? 2007, você tem 2006, a Amazon tinha lançado a AWS, e 2007 pega a tração a Amazon Web Service, que transformou a Amazon um dos maiores players, uma das maiores companhias do mundo com negócio de computação em nuvem. A Netflix entra no negócio de digital e institui uma nova lógica para o entretenimento baseado todas em as frentes e plataforma. Né? Hoje a Netflix tem 280 milhões de assinantes pagos, mais ou menos, né? E é uma empresa hiper rentável e tal, que está caminhando muito para um outro patamar de atuação. Bitcoin
foi lançado em 2007. Airbnb. O Airbnb foi lançado. Tem várias iniciativas. O Airbnb mudou o mundo da hospitalidade, né? Por que a gente fala sobre isso? Porque não foi por acaso que tudo surgiu em 2007. Porque a tecnologia que essas empresas utilizaram para a revolução, a transformação, foram tecnologias que foram desenvolvidas décadas antes. Perfeito. O ganho exponencial de poder dessas tecnologias culminou em 2007 com uma maior acessibilidade delas. O que eu quero dizer é que as empresas começaram a ter acesso a tecnologias que até então eram inimagináveis. Perfeito. É a tal da exponencialidade. E aí floresceu os vencedores da nova economia floresceram ali. Foi a conversão das tecnologias. Exato. Porque aí você é tudo uma bola de neve, porque aí você veja, aumentou o acesso à internet, o Google, que já tinha revolucionado o mercado, cresceu. A Meta com o WhatsApp, se não fosse o iPhone, não ia ter o WhatsApp. Se você não pagaria iPhone, suas contas pelo banco? Entendeu? Então, aqui foi a eclosão dos protagonistas da nova era. O banco digital sem a tecnologia de um iPhone. Olha o que não haveria, percebe? Foi uma condição, um marco para acontecer o que acontece hoje, 15 anos depois, né? Um pouco mais. Na realidade, 17 anos depois. Pois bem, por que a gente faz essa alusão? Existe uma perspectiva, não podemos afirmar isso, mas, de novo, nós estamos passando por outra eclosão de tecnologias com destaque à inteligência artificial. Perfeito. Que podem resultar na mesma ruptura que houve em 2007. Então você já ouviu falar de uma NVIDIA que vale 2 trilhões de dólares e nunca ninguém ouviu falar da NVIDIA, que era uma empresa de processador para game, né? Você começa a ver um OpenAI que ninguém conhecia, né? Que tem uma captação de investimento de 10 bilhões com Microsoft. De usuários atingiu 1 milhão. São empresas que não existiam no passado. Então qual que é a nossa reflexão e provocação? Será que a gente passa por um momento similar a 2007 e surgirão novos protagonistas a partir dessa transformação? Se isso é verdade, eu tenho que estar em cima da bola para que eu seja um dos consolidadores e não consolidados. Perfeito. Então é sobre isso. Há uma... Entender o impacto que tudo isso vai causar no mercado. E é cauda longa. Quando o Airbnb foi lançado, o cara não tinha dinheiro. A gente conta essa história, o Airbnb, né, os 3 fundadores do Airbnb estavam em São Francisco, foram vender salgadinho para conseguir uma grana para pagar a operação do Airbnb. Não é que eram gigantes, não eram. A Apple estava quebrada. Ela tinha melhorado com o lançamento do iPod, mas ela continuava mal. Então não é que esses protagonistas foram empresas que tinham uma estrutura de capital hiperestruturada, não é nada disso. Vou passar pela rodada A, B, nada, C, eles foram capazes de catalisar o espírito do tempo. Quem são os próximos protagonistas da economia? Pode ser alguém que está nos acompanhando. Tem um livro indicado pelo Salib, em uma das imersões também, que fala o futuro é mais rápido que o seu pensamento. Sim. Né? É espetacular esse livro. E assim, é provocativo demais, né? E esse ciclo... Veja, se a gente está falando de 2007, essas mudanças foram derivadas de transformações dos 30 anos anteriores, 20, 30 anos anteriores. Nós estamos falando de 2024... Esse processo ele é muito mais rápido. Provavelmente isso vai só encurtar, né? Não vai levar 30 anos. E veja a cena do Brasil, né? Nós estamos falando de Nubank, nós estamos falando de iFood, nós estamos falando de Mercado Livre, um pouco. O Mercado Livre é o que tem mais idade nessa turma aí, mas enfim. Essas empresas, elas são protagonistas de uma nova realidade do Brasil e há 10 anos ou elas ainda existiam ou eram sombra do que o que são agora. Nós poderíamos concluir que se eu não sei como vai ser o futuro, eu tenho que estar preparado para a mudança, não para o futuro. Exatamente. É o que eu sempre falo, não resista à mudança. Perfeito. Que ela veio para ficar. Adapte-se. O ponto fundamental hoje é a adaptação. Como eu consigo me adaptar a um mundo em transformação? Né? Você não vai conseguir predizer o futuro, você não vai conseguir controlar o futuro, você não vai conseguir ter domínio sobre esse processo. Agora, o que você tem domínio? Como você aprende, como você cria um espaço no seu negócio que permita
a eclosão de novos negócios, aí você tem domínio, né? Essa previsibilidade, até porque a inteligência artificial da década de 50, salvo engano... 59, né? A gente fala, o Salibão tem esse estudo que ele mostra na linha do tempo, é 59 no MIT. A gente estudou um pouco, é curioso, a inteligência artificial, ela entrou depois dos anos 60, num período que eles chamam de inverno da inteligência artificial. Isso, durante 20, 30 anos, 20, 30 anos, até um pouco mais, não aconteceu nada, porque não havia capacidade tecnológica para processar a inteligência artificial. Perfeito. Por isso que o avanço da inteligência artificial tem tudo a ver com o crescimento exponencial das tecnologias, porque elas habilitaram a inteligência artificial. Habilitaram num tanto que inclusive você tem uma inteligência artificial que você citou. Exatamente. Você vai comprar um notebook hoje, está embarcado o processador da NVIDIA. Tem o Intel, tem o da NVIDIA. E mais, né, Wagner, você tem uma solução sofisticada no celular. Porque ele tem capacidade de processamento de dados. Se ele não tivesse capacidade, não dava. Então, essa capacidade está crescendo exponencialmente. Está habilitando novas soluções exponencialmente. E para o pequeno e para o grande. Se eu fosse colocar essa inteligência artificial no 486, você fica lá com o disquete rodando e não ia acontecer. Então, Me chama a atenção voltamos isso, né? à convergência das eu tecnologias. Eu fiz a aquisição de um notebook clássico agora. Há pouco tempo ele vem com a NVIDIA, cara. Nunca você ia pedir uma configuração com um processador que não fosse Intel. O Intel vem para rodar a base, mas vem com a NVIDIA para rodar ferramentas, aplicações mais sofisticadas. Exatamente. Cara, você nunca... E outra, tava lá a marca. Podia até ter o NVIDIA, mas você nem sabia. Você não fala. Olha isso, né? Isso significa dizer que a NVIDIA vai ser uma grande protagonista? Não sei. Pode está ser que sendo, não é. Mas ela já está Você não é, mas hoje, está, né? Se você pegar o valuation da NVIDIA versus valuation da Intel, deixou a Intel para trás. Coisa de louco, né? É coisa de louco. A Intel que criou, né? Se você pegar o Gordon Moore, fundador da Intel, ele que cria o conceito de exponencialidade. A Intel foi protagonista das transformações, comeu bola. Lá atrás ele já dizia, só os paranoicos sobrevivem. Então. Aí a liderança que mudou e tal, eles devem ter comido essa bola. É aquela história, né? Eu sempre falo, a maior armadilha do sucesso é o sucesso. O John Kotter, naquele livro Senso de Urgência, ele fala que o sucesso, ele gera um comodismo, complacência, a palavra que ele usa. Complacência. A complacência não permite que eu enxergue oportunidades importantes de mercado, tampouco permite que eu enxergue ameaças. E aí tem um perigo brutal. Ótima. Sandrão, passaríamos o dia todo aqui Com falando, certeza. como sempre que nós nos encontramos. Agradeço de verdade sua disponibilidade e a sua generosidade em fazer esse nosso primeiro programa. Estamos startando um projeto, como eu disse lá no início, que você nos apoiou, que você sempre faz a ponte quando necessário. Eu sou e serei sempre muito grato a todos nós lá da Pharma Plus. Conte conosco. Assim que precisar, sabe que pode ligar, pode chamar. Você sempre foi muito disponível, muito disposto. Querido. Agradeço mesmo de coração. Eu que agradeço quem está nos acompanhando. Se desejar me acompanhar, @Sandro Magaldi. Outro podcast gostoso, além desse, é o Gestão do Amanhã Podcast, onde a gente trabalha toda semana conteúdos como esse. E conte sempre comigo, Wagner. Tô muitíssimo obrigado, meu amigo. Valeu, querido. Mais.